Fala, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos em mais um Sobre Pessoas, né? Galera, só para a gente, antes de apresentar a nossa convidada de hoje, só vamos conversar aqui um pouquinho sobre o que é o Sobre Pessoas, né? Então, para a gente entender, né, o produto hoje Sobre Pessoas, né, ele tem um propósito aqui de mostrar trajetória, jornada, o dia a dia de cada pessoa, o seu crescimento, trazer histórias, né, de inspiração, de luta, de aprendizado e, acima de tudo, né, mostrar que somos únicos e que cada história tem a sua particularidade. Enfim, somos mega especiais, né? Somos especiais. Então, esse é o grande propósito aqui desse produto, né? Apresentar pessoas incríveis e apresentar, né, as suas histórias hoje. Hoje, né, aqui, quem está comigo é a Adriana. Né? Adriana, posso te chamar de Drica aqui Pode. hoje na nossa apresentação? Então, beleza, beleza. Drica, muito obrigado. Muito obrigado por ter aceitado esse desafio, essa coisa de estar aqui hoje conversando, batendo um papo, contando a sua história, contando todos os seus adendos, tudo, né? Toda essa sua trajetória. Eu te agradeço muito, muito grato por tudo isso, gratidão mesmo. E se apresenta quem é a Drica hoje, né? Dia 8/6, às 7 horas. Quem é a Drica, né? Para a galera aí. Seja bem-vinda, Drica. Obrigada pelo incrível também. Mas é incrível. Quem sou eu é uma pergunta muito complexa. Quem é hoje? Profunda. Não, hoje, ontem, quem eu fui, quem eu serei, são perguntas muito filosóficas. Mas vamos lá. Bom, eu sou a Adriana, prestes a fazer 40 anos, daqui a pouco, tá chegando aí esse mês. Sou psicóloga, sempre atuei na área de RH, já tem um pouquinho de tempo, né? Quase que de trabalho eu tenho aí metade da vida, né? Uns 20 anos de trabalho já que eu comecei cedo. E na área de RH, uns 12, 13 anos por aí. Bom, já fui casada, então cumpri com o meu papel social já. Já casei, já divorciei, já casei de novo. Não tive filho, já tive vários dogs, então são meus filhos de 4 patas. Sou uma pessoa interessante, vamos dizer assim. Vou explicar o que quer dizer ser interessante. Acho que é uma coisa assim de muita energia do querer transformar, do querer mudar, do fazer, do acontecer, e ao mesmo tempo uma sensibilidade muito grande. Então gera até um conflito, né? Haja inteligência emocional para lidar com esse equilíbrio aí, né? Porque acho que uma coisa que tem muito da minha profissão e que eu aprendi para a vida é a questão de você separar o que é seu e o que é do outro, né? Isso é muito difícil. Sim. Maravilha, Drica, maravilha. Muito bom aí ter essa nossa iniciação aí, muito legal. E assim, como você sabe, aqui no Sobre Pessoas, assim, a gente não tem um roteiro, né? Por mais que a gente tente criar um roteiro, a gente não tem roteiro. Como é que eu vou dar roteiro para o outro, né? Aquilo que a gente estava conversando. Como é que eu vou fazer perguntinha pronta? Não tem. Mas a única coisa pronta que tem aqui é a minha primeira pergunta, né? No meio dessa trajetória toda, hoje a Drica, como você colocou, aí quase 40 anos e tal, com 20 anos de carreira e todo esse processo, né, trabalhando, enfim. Mas nem sempre foi assim, né? A Drica não nasceu com quase 40 anos aí, 40 anos, eu vou colocar aí, né? Quem era a Drica, assim, lá atrás, né? Como é que foi a Drica aos 10 anos, né? Aos 10 anos de idade lá, 10, 11, 12 anos ali, o que a Drica pensava, o que a Drica imaginava, o que ela fluía, né, na mente, poxa, sei lá, com 10 anos, quem era a Drica com 10 anos e o que ela pensava, quais foram os grandes booms ali? Conta pra mim, Drica. Nossa, fui longe, nostalgia. Né? Foi longe, 10 anos. Mas vamos lá. Bom, 10 anos, criança feliz, pé no chão literalmente, né? Correr na rua, brincar. Eu era feliz e acho que sabia, né? Foi uma fase muito legal, tive uma infância muito saudável, não só de brincadeira, mas de estudo e de muito suporte familiar. Então, acho que em relação a isso eu não tenho do que falar, sabe? Acho que eu tive uma base muito legal, muito bacana. Com 12 anos, eu mudei de cidade, então foi o primeiro desafio aí, podemos dizer,
de uma grande mudança, né? De você estar ali numa idade de pré-adolescência, com os amigos, família, ir para uma cidade onde você não conhece nada nem ninguém. Então, foi bem desafiador, né? Mas, ao mesmo tempo, foi uma das melhores fases, assim. Não digo melhor, porque hoje eu também acho que estou na melhor fase da minha vida. Tem essa coisa de... A vida é feita de fases e eu acho que todas as fases devem ser melhores. Mesmo as mais difíceis, né? Que eu já tive bastante também. E aí eu fui morar em Angra, com 12 anos de idade. Então, era... Bom. Nossa, paraíso, né? Não Mora em sabia o que Angra. era boleto. O que é boleto mesmo? A vida era só estudar, ir pra praia, era incrível. E eu, você, com essa idade... E você morava antes? Onde antes? Morava em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Boa, boa. Carioca da Gema. Eita! Pô, imagina, a mudança foi boa, né? Saiu de Campo Grande, partiu Angra do Reis. Pra Angra, né? Boa, foi muito legal, uma época assim que Angra ainda era muito pacata, até a questão mesmo de violência, sabe? De segurança. Então, foi uma fase assim muito tranquila e muito gostosa, onde eu fiz muitas amizades também, que eu mantenho algumas até hoje. Legal, né? legal. Então, foi muito interessante. Assim, nessa idade, se for pensar em termos de profissão, eu já quis ser muita coisa. Professora, médica, veterinária, atriz, modelo, dançarina, enfim. Já quis ser muita coisa. Muita coisa, né? Muito legal. Eu acho que desde criança já era um pouco assim... Como é que eu não vou achar uma palavra, mas por que eu tenho que escolher ser uma coisa só? Pois é. Eu acho que eu já tinha esse quê, sabe? Pois é, essas questões é que eu sei que vai ser mais lá para frente, mas essas questões é muito interessante, né? É do tipo, por que a gente tem essa mania de se limitar, né? De achar que a gente só pode ser uma coisa só. Do tipo, né? Vou fechar aqui dentro desse quadradinho e você só isso aqui pro resto da vida, né? Então, acho que tem muito mais coisa envolvida nisso aí. Mas vamos lá, Adri. Aí você estava lá, se mudou para Angra, vida nova, saiu de Campo Grande, como diria aqui no Rio, saiu lá de Big Field, saiu ali aqui no Rio de Janeiro, aí foi para Angra dos Reis, um outro município, uma outra cidade, né, do estado, e chegou lá, seus desafios de uma criança pré-adolescente com 12 anos, mudar tudo, né, porque adolescente também, o pessoal fala muito do idoso, mas o adolescente também ele é muito agarrado, né, para essas mudanças, né, do tipo, aqui eu tenho vários amiguinhos e lá eu não tenho e tal. Como é que foi isso para você? Iniciação de uma nova escola, toda essa visão aí. A adolescência em si é uma idade de muitas transformações, né? Transformação física, psíquica, enfim. Então, foi bem desafiador. Mas eu sempre fui, assim, muito relacional. Então, em pouco tempo, eu já estava enturmada, conhecia a escola inteira, então... Não foi problema, né? Foi até solução, né? Claro, eu sentia muita saudade, né, da família. Assim, eu fui criada muito junto com meus primos, são como irmãos até hoje. Então, a gente se comunicava por carta, né, gente? Não tinha celular, WhatsApp, não, era carta. Não tinha nada, nem e-mail, né? Nem e-mail, carta. Então, assim, foi uma época muito legal, sabe? Tem uma nostalgia legal aí de estudo, né? De primeiro trabalho, primeiro tudo foi em Angra, né? Sim. E você primeiro casamento. E me diz, Drica, aí você começou a estudar lá e tal, e começou a trabalhar. Você começou a trabalhar com quantos anos, mais ou menos? E com 17. Nossa, eu falei assim, quero trabalhar, não importa o quê. E aí, inaugurou um shopping lá em Angra, e aí eu fui lá, falei assim, vou lá. E aí consegui uma vaga lá para ser atendente numa creperia. E faz tudo, né? Era caixa, atendente, limpa a loja. Não, crepe eu não fazia, não. Mas eu comia. Bastante, né? É bom. Mas tinha que anotar, descontava do salário rico que eu recebia. Eu imagino. Tinha essa parte. E aí eu comecei a trabalhar com 17 anos e, assim, em Angra não tinha muita oportunidade de estudo, né? Ainda não era tão desenvolvida assim. Só tinha faculdade lá de administração e particular. E não era, a princípio não era o que eu queria.
Entendi. E aí continuei trabalhando, mudei, fui para a área administrativa, trabalhei com vendas, trabalhei com cobrança na NET, serviços, né, de TV a Net. cabo lá. Isso lá em Trabalhei Angra, né? bastante tempo lá, tudo lá em Uhum. Angra. Bacana. E aí depois aí foi que eu comecei a carreira na área de RH. Eu já estava com uns 20, não sei. Uns Tá 20. bom, né? Tá bom. Mas como é que foi? 20 e pouco. E como é que foi essa tua virada de chave? Assim, tudo bem que você só começou a trabalhar, né? Mas quando que é do tipo assim, vamos dizer aqui, basicamente você trabalhava em comércio, numa área administrativa X qualquer, e aí de repente você caiu lá no RH. Como é que foi isso para você, assim, do tipo, cheguei aqui no RH. Era o quê? Mais um emprego do tipo, eu vou fazer Não, e seja o que Deus quiser. não. Então, tem uma história interessante aí. O meu pai era meu chefe. Boa, Ele era o chefe do DP. boa. E ao contrário do que as pessoas possam achar, né? Podem achar que, molezinha, filha do chefe. Rapaz, ele exigia mais de mim do que do mundo inteiro. Então, questão de disciplina, ele já tentava me ensinar já desde aquela Imagino. questão de horário, sabe? E naquela época, pô, lá foi que. Não vou falar de datas aqui, não, né? Fica Deixa mais, isso pra mais lá. leve. Eu Deixa pra lá. tinha 20 anos. Acabou. Por aí. É. Tinha muito essa coisa, né, do comando-controle, não dele, mas Uhum, do mercado em si, né? uhum. E eu era muito nova e eu queria descobrir, então eu fiquei fascinada, porque eu achei legal. Eu falei assim, nossa, eu vou saber o salário de todo mundo, que legal. Olha isso. O que eu pensava lá atrás era o máximo, entendeu? Hoje é ok, sabe? Então tá, né? E hoje, assim, faz parte do trabalho, mas naquela época era muita descoberta, né? E aí eu aprendi a calcular férias, 13º, imposto. Hoje eu falo, não, obrigada, pode fazer aí que eu não quero mais não. E assim, porque eu identifiquei um outro lado dentro do RH que me chamou mais atenção e foi o que eu fui buscar. Eu fiquei bastante tempo lá, aprendi muito, entrei como assistente, saí como encarregada de DP, o nome era indústria, né? Meu pai não estava mais lá, eu acabei não assumindo a cadeira dele, né? Porque o cara já tinha muita experiência. Mas assumi a área e aí resolvi que eu queria mais, sabe? E eu queria estudar, eu queria fazer psicologia e queria trabalhar numa grande empresa. E aí voltei para o Rio, entrei numa grande empresa na área de DP. E Legal. aí, quando eu vi a BP de lá, que é o que eu sou hoje, eu olhei e falei assim, eu quero ser isso aí. E aí eu fui conversando, fui entender, falei assim, olha, ideal é você estudar psicologia, e aprende aqui, faz assim, faz assado. E eu falei, peguei e fui. E aí foi assim que comecei na área de DP, e nessa grande empresa foi um choque de realidade. No início, imagina, eu saí de Campo Grande, né? Não sei se todo mundo aqui conhece, mas é o maior bairro do Brasil, tá, gente? Só que ele é longe até de Campo Grande, né? É isso aí, existem vários Campo Grandes dentro de Campo Grande, né? É um bairro muito completo, claro, tem metrópole, tem zona industrial e tem zona rural, de tão grande que é. Mas ele fica a quase 50 quilômetros do centro do Rio, então... Isso aí. Né? Então tem as suas dificuldades aí. Eu costumava falar que eu voltei para Campo Grande, eu morava no Baixo Angra, porque eu chegava mais rápido em Angra do que no centro da cidade. Era mais longe, mas por conta de trânsito. Verdade. Pulei uma parte. Opa, Olha, volta. quando eu trabalhava em Angra, morava e trabalhava em Angra, eu estudava em Campo Grande. Eu fiz gestão de RH em Campo Grande e voltava todo dia no ônibus do Grêmio Estudantil. Calma aí. Então volta aí. Vamos voltar. Então, vamos lá. Então, quer dizer, quando você trabalhando, quer dizer, você morando em Angra, aí você trabalhou com seu pai, né, e tal, ali, seu pai, basicamente, seu primeiro chefe, vamos chamar assim, que de certa forma acabou sendo o seu incentivador, né? Tipo, sim. Você mostrou uma área que ele trabalhava e que, de certa forma, ele gostava, já trabalhava ali, como diria, né? Te induziu
esse caminho, né? Melhor, te conduziu a esse caminho, que de certa forma você também gostou e se identificou. Mas quer dizer, então, que quando você... Então, você estava lá em Angra, e aí a sua faculdade ali, obviamente, o teu trabalho acabou te levando para a área de gestão de recursos humanos, né? Vamos dizer assim. E você estudava em Campo Grande, na faculdade? Galera, vocês têm ideia? Só um adendo aqui, rapidinho. Gente, vocês têm ideia, assim, só para a galera que está aqui, com certeza a Drica hoje está em São Paulo, né? A galera de todo lugar do país aqui. Gente, ela andava pelo menos uns 100 quilômetros ou mais entre Angra até Campo Grande, né? Mas até que era legal, sabe? Confortável. Porque era um ônibus só, né? E o Um executivo. ônibus. Vendo E por da esse Rio lado. Santos, e a estrada era bonita. Tinha parte de acordar cedo, dormir tarde, dormir pouco? Tinha. Sim, sim. Mas eu era bem jovem, não que eu não seja hoje. Sim, não, hoje você é uma jovem mais experiente, eu diria, né? Exato. Jovem com experiência, maravilhoso. Era bem cansativo, claro, né? Caramba, Mas que a jornada. gente, quando tá mais novo, não Focado, que né? mais velho ou mais experiente seja impossível, Sim. mas até a questão de saúde, a gente tem mais disposição, Sim. menos compromissos, depende da sua estrutura familiar também, você consegue ter mais liberdade para sair fazendo algumas coisas, né? Cara, mas é muito legal isso, Drica. Assim, porque é uma guerra, né? Porque você vinha para Campo Grande, estudava e voltava para Angra, né? Sim, eu tive que alterar meu horário, eu já trabalhava em indústria, entrava às 7h15 da manhã. É isso aí. E aí, para eu poder sair 4 horas, né, 4 e pouca, para correr, para pegar o ônibus na Rio Santos, eu tinha que chegar às 6 e pouca da manhã. Nossa, gente, eu sempre tive dificuldade para acordar cedo, até hoje na vida. Eu imagino. Eu ainda tô para descobrir quem foi que disse que Deus ajuda quem cedo madruga. Não sei, não tem necessidade. Para que isso, né? Para que isso, né? Caramba, que legal. E essa jornada toda da tua faculdade, quando você se formou, você ainda estava lá em Angra? Estava fazendo ainda Angra, Campo Grande, se formou o quê? 3 anos? 3 ou 4 anos? Não São sei. 2 anos, né? A gestão de RH são 2 anos. É um politécnico, são 2 anos. E aí, depois que eu me formei, 1 ano e pouco depois, eu falei, não, quero mais. Entendi. E ainda não tinha faculdade em Angra, né? E aí, para fazer psicologia no Rio, 5 anos nessa batida de morar em Angra e estudar, eu não ia aguentar mais, não. Mas nem sei se foi tão diferente, tá? Porque morar em Campo Grande, trabalhar no Leblon, estudar na Barra... É a mesma distância. E na época, lembrando, para quem é aqui do Rio, hoje está até mais fácil sair de Campo Grande e chegar no Leblon, né? Mas lá atrás não tinha, né? Não tinha como chegar tão fácil, né? Aí vamos voltar lá, né? Na grande empresa que eu falei, vamos voltar na grande empresa. Realidades. Choque de realidade. Você saiu de uma indústria pequena. Você saiu de uma indústria relativamente pequena em Angra, vamos chamar assim. Uhum. E você cidade no interior, né? Cidade no interior, uma indústria completamente diferente. Fui literalmente para a cidade grande, numa grande empresa, e me deparei com coisas do mundo corporativo que era muito diferente. Nossa, completamente diferente, sabe? Processos, ferramentas que eu não tinha lidado com isso ainda. Uhum. Né? E aí começar a ver outras realidades diferentes da sua. Não que em Angra não tivesse isso, né, no trabalho, mas... Numa proporção, talvez. Exato, numa proporção muito diferente, né, de ver as transformações dentro da área de RH. Eu fiquei, ao mesmo tempo que foi um choque de realidade, de eu falar, nossa, estagiário de Mercedes, tudo bem, né, o estagiário tem uma Mercedes, mas na minha cabeça, naquela época, eu falei, o estagiário anda de ônibus e precisa fazer estágio para pagar a faculdade. E eu vi que existiam outras realidades, né? Uhum. Eu era bem... Lá em Angra chama de bajeco, né? Quem é do interior, sabe? Então, assim, ao mesmo tempo que teve esse choque de realidade, foi uma história muito legal e eu aprendi muita coisa da área de RH que eu nem imaginava que existia.
Então, foi assim, um mundo de descobertas e de possibilidades e de oportunidades. Que surgem, né? Exato. E aí você está ali em contato, né, com pessoas de diferentes classes sociais, de diferente nível cultural. Então, eu sempre fui relacional, então eu aproveitava muito isso, não no sentido de interesse, sabe? Mas realmente de estar ali, de ouvir histórias, de contar a minha, de contribuir, de crescer, sabe? Aprender com pessoas. Eu sempre fui muito apaixonada por gente, apesar de, né, posso morrer que eu não vou aprender a lidar com o ser humano, mas a gente estuda um pouquinho e tenta, né? É um desafio, né? É um É um desafio. desafio. O ser É um humano é muito desafio. complexo, né? Mas é algo que eu sou apaixonada, assim. Então, Assim, foi o início ali. É um negócio muito legal, né, Trica? Assim, uma coisa que eu sempre falo, as pessoas ainda, de um modo geral, e aí tanto, acho que de geral, né, tanto no mundo corporativo quanto no nosso mundo pessoal mesmo, as pessoas querem colocar as pessoas dentro de uma caixinha, né, que é igual. Sim. Parece que quer enjaular todo mundo dentro de uma mesma caixa e achar que, eu consigo, ela também consegue. Será? São dons, são situações diferentes, avaliações individuais do tipo comparação, né? Do tipo, vou comparar, sei lá, um exemplo, Rudney com a Drica. Não dá, são pessoas distintas, com histórias distintas, com visões distintas, culturas distintas, enfim, uma série de situações. Mas aí, Drica, me conta, aí você começou a trabalhar lá e tal, uma série de desafios, e como é que foi essa trajetória logo depois? Você começou, e logo depois você começou a fazer psicologia? Como é que foi Sim, aí eu entrei na faculdade e aí eu fiz um caminho assim, um pouco não tradicional, vamos dizer assim, né? E eu lidei muito com questões que assim que hoje eu vejo que sinto muito orgulho de ver o quanto que a minha área evoluiu, porque quando eu falo do mundo corporativo, a área de RH tem uma influência muito grande. E a gente acompanhou toda a transformação de cultura, de mundo corporativo, né? Eu mesmo, né, comecei no DP, então acompanhei a questão que era muito mais comando e controle, relação sindical, e hoje o mundo é completamente outro. Sim. Mas eu deparei, ao mesmo tempo que eu me sentia encantada e deslumbrada com tanta ferramenta, com tanta coisa incrível, programas e tal, ao mesmo tempo que tinha um programa de jovem aprendiz, que, né, que dá a oportunidade do primeiro emprego e que é um programa social, né, que não é só primeiro emprego, tem todo um trabalho ali de desenvolvimento do ser humano como cidadão. Sim. Por outro lado, tinha uma coisa também, sabe, da classificação das pessoas, quando você falou das caixinhas, né? Faculdade X, Y, Z, né? Bairro X e Y, e isso acontecia muito e não era velado. E Drica, e eu não estou falando da empresa que eu trabalhei, não, tá? Eu estou falando do mundo corporativo. E eu vou falar, Drica, eu vou voltar aí de novo nesse ponto, mas eu acho interessante isso que você colocou. Você ainda acha que ainda existe muito isso ainda hoje de eu só contrato a pessoa que mora no bairro tal, ou melhor, em algumas situações, que faz a faculdade tal, e eu não contrato, vamos dizer, eu não gostaria de citar nomes, mas, por exemplo, o cara faz a faculdade A, que é considerada A+, e o outro faz a faculdade... Aí, né? Tá bom, tá bem. Porque senão vai acabar minha bateria. Eita, então vamos lá. Coloca aí, vamos lá. E aí, e o outro faz a faculdade C, X qualquer. Olha, pode até ser que ainda existam empresas que fazem esse tipo de seleção, tá? Eu não faço mais isso, na empresa que eu trabalho não tem. Na última empresa também já não tinha mais, então acho que isso que eu falo da evolução, né? E a pandemia, como a gente estava falando um pouco antes de começar aqui, a pandemia contribuiu e muito para esse avanço. A gente ganhou anos assim de evolução no mundo corporativo relacionado a pessoas. E eu fico muito feliz porque a minha área, de certa forma, foi muito valorizada. Muito. Muito. Não só por ser um canal de escuta, de acolhimento, né, de humanização, de entender o outro, de olhar clima, mas o quanto que a gente pode, de fato, fazer esse papel, que eu costumo dizer que é o papel de equilibrar interesses dos outros, do negócio, né, dos investidores ali, dos sócios,
das pessoas e que no final é tudo pessoas, né? E a gente está ali, não existe lado A, lado B, tende para um ou para outro, a gente tem um papel imparcial, mas ao mesmo tempo a gente é parte da empresa. Então, ser RH é um negócio bem interessante, viu? Então, hoje eu vejo muitas empresas e grandes empresas, né, olhando muito mais para a pauta de diversidade e inclusão, com vários programas de vagas afirmativas, né, de ter mais um olhar para a pessoa de uma forma mais integral, de olhar o ser humano de forma integral. Vai agradar a todos? Não. Nem Jesus Cristo agradou a todo mundo, isso né? Aí. Então, Isso aí. Não adianta ter essa pretensão, não acredito que exista a empresa perfeita, mas hoje até a gente estava falando antes, né, daquela fase que muita gente tem na vida de se questionar propósito de vida, carreira, e eu entrei muito num conflito com a minha profissão, justamente por ter que lidar com isso. Eu sempre fui muito emocionada, vamos dizer assim. Emocional demais, e que eu sinto a dor do outro, é um nível de empatia que eu dói, tenho que até dosar. Porque dói em mim. Né? Não que seja nenhuma santa, madre, não é nesse sentido, tá? Mas é uma coisa de que eu quero fazer e lutar pelo outro, e calma, não é assim. Né? A luta, se é uma luta, não é sua, é do outro. Então, lidar com esses conflitos da minha profissão fez eu crescer absurdamente como pessoa também. Boa. Então, foram muitos anos de experiência de trabalho, muitos anos de terapia também. Isso que eu ia falar, muita terapia envolvida nisso aí. Para descobrir que sim, eu amo o que eu faço, não mudei de carreira e hoje é um eterno aprendizado, né? De aprender a lidar com essa questão da gestão estratégica, né? Quando a gente fala de estratégia e quando a gente coloca a gente no meio, opa, peraí. Então é delicado e é muito gostoso. É bom demais. Mas vamos voltar lá, que senão a gente... Quer dizer, é muito bom ir voltar nesses assuntos que eu amo de questão. Ainda mais, né, para quem não sabe, aí eu sou um estudante de psicologia, né? Aí eu provocativamente trago alguém da psicologia, né? Então, vamos lá. Drica, então aí você estava lá na grande empresa, começou a fazer sua faculdade de psicologia, né? E pô, uma empresa lá que te deu aí inúmeros recursos, né? Vamos chamar assim, recursos mesmo de ferramentas, de ter novas visões, né? Que já que, aí recapitulando, né? A Drica começou lá em Angra, né? Começou novinha lá com 14 anos, começou a trabalhar e tal, 17 anos, perdão, começou a trabalhar e aquela coisa, né? De cidade interior, né? Para quem não conhece, Angra dos Reis fica lá, né? Na Costa Verde do Rio de Janeiro. Então, uma cidade menor, algum tempo atrás, não muito tempo, né? Algum tempo atrás, menor, começou a trabalhar com o pai, trabalhando lá com recursos humanos, DP, basicamente, né? Pagadoria. Se encantou pelo assunto, começou a fazer a faculdade, aquele desafio gigante de ter aí, né, como o Emerson até colocou aqui, são 110 quilômetros de ida e volta todo dia, aí com 2 horas de estrada. Se formou, e aí resolveu vir para a cidade maior, primeira empresa grande desafio, e achou a psicologia aí no meio do caminho. E aí? E aí estava nessa empresa, começou desafios gigantes. E como é que foi logo depois disso aí? Como é que foi essa ideia de formação? Se formou? Desafios da formação? Conseguiu aplicar a psicologia logo depois? Quais foram os caminhos da psicologia que você veio aí junto com a gente? A formação não foi tão fácil, né? 5 anos de faculdade, nessa loucura de trânsito e distância do Rio de Janeiro. É sempre esse desafio. Então, pensar em desistir, pensei várias vezes. Em desistir pela dificuldade mesmo, né? Pelo cansaço, enfim. E tive pessoas sempre ao meu lado, me assessorando, família, amigo, grandes professores, mestres incríveis da época da faculdade que me ajudaram e muito a não desistir. Então, eu falo, quando eu falo assim, um motivo de orgulho, de fato, o diploma, não o diploma, o papel em si, mas o que ele representa, para mim é um motivo de orgulho muito grande, porque foi muito suado.
E Drica, você nessa época da faculdade, da empresa, você estava morando em Campo Grande, não é isso? Sim, Trabalhava no Leblon, e sua faculdade sim. era onde? Não, aí depois eu mudei, o trabalho mudou para Barra, aí o trabalho e a faculdade era na Barra. Ah, tá. Mas morando em Campo Grande, numa época que não tinha, né, era via Grota Funda, né? Sim, Para quem não sim, conhece, é uma serra. Hoje tem um caminho, né? Seguindo lá agora está muito mais fácil, mas antigamente pelo menos mudou ali para Barra já era. Mas levava quase as mesmas 2 horas que você levava de Angra para lá e para cá, né? Bacana. sim. Depois complicou um pouquinho, porque eu mudei de empresa, continuei Boa. morando Foi em no Campo Baixo Grande? Angra, em Campo Grande. Trabalhava no centro e estudava em Botafogo. Aí foi que eu comecei a vida cigana. Eu morei na Boa. Glória, eu morei na Lapa, eu morei no Flamengo, eu voltei para Campo Grande, eu fui para Olaria. Eram as tentativas de morar mais perto do Sim. trabalho e faculdade, então nem sempre a gente consegue conciliar isso, né? Trabalhar, estudar e morar perto é o melhor dos mundos, né? Para você Sim. conseguir ter uma qualidade de vida, pelo menos é o que eu Achava, eu penso, acho, né? exato, continuo achando para Sim, mim. sim, sim. E aí, assim, acho que depois da formação, e aí eu fui crescendo, né, dentro da área de RH. Não só o crescer de cargo em si, mas como pessoa, como eu falei, né, de experimentar coisas novas e de desbravar, de falar, eu não sei fazer isso, me dá que eu faço. Eu sempre fui, assim, meio da, da cara para bater, sabe? Aham, Até hoje aham. eu sou um pouco, tem até que dar uma controlada, né, como eu falei. E aí Entendo. foi, assim, aí eu fui crescendo e passei por várias áreas do RH, né, DP, recrutamento e seleção, remuneração, atuei um pouquinho ali na área de desenvolvimento organizacional também, né, de treinamento e desenvolvimento, um pouquinho de nada na área de remuneração, muito pouco, muito superficial, né, porque negócio de números ainda não é o meu forte, a gente está aí com a meta de desenvolvimento sempre, Uhum, mas uhum, que bom que eu sou boa em pessoas e é isso que importa, né? uhum. E aí migrei para consultoria interna e aí me apaixonei mais ainda. E deixa eu voltar só mais um cadinho. Deixa eu voltar mais um cadinho. Curiosidade. Eu sei que a gente já falou um pouquinho sobre no backstage, né? Mas vamos lá. Mas por que eu vou te falar isso? A pergunta tem uma certa uma certa dose de curiosidade para muita gente. Porque quase sempre quando a gente fala do tipo assim, a psicologia hoje, né? Você veio, tudo bem que você veio Você de lá. perguntou da psicologia, foi mal. Não, que nada, que isso. Pelo amor de Deus, Drica, você manda aqui. Vamos lá. Quase sempre quando a gente fala hoje muito da psicologia, por exemplo, que nem eu falo hoje. Ah, Rudney, pô, você está falando de psicologia? Ah, tô. Mas as pessoas hoje ainda, engraçado, né? Elas ainda enxergam a psicologia apenas como um consultório. Uhum. Né? Apenas como um consultório para tratar, basicamente, vamos colocar aqui, basicamente sobre saúde mental, enfim, alguns transtornos e tal, ok. Né? Para não entrar muito no técnico, né, de transtorno, doença e tal, enfim. Mas, em algum momento, no meio desse caminho, você ainda foi pega muito ainda nessa ideia do tipo, eu quero clinicar ou eu quero ir para a área, continuar na área de RH, que é aonde você atua hoje. E o que as pessoas mais próximas, do tipo, seus pais, qual é a influência deles, né, na realidade, nisso tudo? Por que não clínica? Por que não, ou por que RH? Enfim, todo esse processo de influência que a gente acaba surgindo, né? E lembrando, né, uma coisa é ser influenciado ou ouvir opiniões hoje com quase 40, né? Eu, por exemplo, com 46, entregando aqui a idade, né? Uma coisa é você ter essas decisões com 40, 46 anos, a outra é talvez você tomar determinadas decisões com 25, 30, dependendo da vivência e da ocasião, ainda tem um grau ainda aí de, não seria talvez a palavra imaturidade, mas enfim, um pouco mais imaturo ainda de caminhos a seguir. Como é que você enxergou isso aí? Como é que foi esses desafios aí para você
nessa época de formação e visão? Psicologia foi uma escolha 100% minha, né? Eu tinha aquela visão romântica da psicologia, do conhecer o ser humano, de ajudar o outro, de transformar a vida do outro, sabe, de nada inocente, até eu encarar de fato, né, o que é isso também, claro. Meus pais sempre me apoiaram, assim, nunca falaram não vai fazer isso ou vai fazer aquilo, sempre deixaram muito aberto, sempre num papel muito de orientação e apoio, nunca de... Imposições, né? Exatamente. E eu nunca tive dúvida, não, de, vou para a clínica, eu vou para o RH. Como eu já trabalhava na área de RH, então eu já sabia que eu queria organizacional. Ficou mais direcionado. Exato, então foi o que eu direcionei a minha formação para psicologia organizacional, né? O que eu fiz, o que eu quis experimentar no estágio, é que como eu já trabalhava na área de RH, eu vou estagiar no quê? Porque para eu me formar eu precisava fazer estágio, era obrigatório. Sim, e aí sim. eu experimentei na clínica. Bacana. E aí foi bem legal. E como é que foi na clínica? Como é que foi essa ideia da galera toda ali chegando? Porque é um mundo diferente, né? Entre clínica e organizacional. É totalmente... o água e vinho, né? Literalmente, né? Como é que foi essa experiência para vocês? Um pouco ali, né? Da responsabilidade que você tem, né? Daquilo que você fala, o quanto que você fala impacta na vida do outro, e aí positivamente ou não, né? Cada um que sente a sua dor ali. Então, tem isso que eu colocaria na mesma página, sabe? De que é uma responsabilidade muito grande do impacto que você pode gerar com uma simples fala sua, né? Porque, e principalmente na clínica, muitas pessoas têm o hábito de colocar o psicólogo num lugar de soberania, e não é nada disso. Né? O processo de terapia é um com o outro, inclusive. Apesar da terapia ser do paciente, né? Sim. Exato. Mas foi muito legal a experiência assim, da clínica. Eu fiz estágio numa ONG que atendia o público LGBTQIA+, que sofriam violência. E foi uma experiência, assim, incrível. Ficou aquele gostinho da clínica, sabe? Mas não é hoje o que eu penso. Talvez lá na frente, que eu não sei se um dia eu vou parar de trabalhar, eu acho que eu não consigo ficar sem fazer nada há muito tempo. Talvez eu invista na clínica, mas a área de RH é realmente o que eu sou apaixonada, e eu também posso, né, através do meu trabalho, ter esse impacto na vida do outro, de contribuir para o desenvolvimento dele, de orientação de carreira, que é o que eu amo fazer também. Então, tem esse lado da psicologia, né? De devolver para o outro em perguntas, né? E fazer ele refletir. Nem sempre eu agrado também, né? Sim. É porque eu acho que... E aí você está lidando com a sensibilidade do outro, né? Então, você está lidando com questões, você está lidando com limitações, né? Crenças limitantes das pessoas, com crenças, com valores. E as minhas também, né? Inclusive, sim, é ida e volta, não tem jeito, né? Mas bacana, muito legal. E aí hoje, você caiu, veio nessa ideia toda, essa mesclagem, né? Essa coisa de vai para lá, vem para cá, mudança para cá, se formou, e hoje você está literalmente trabalhando como partner, né? Explica um pouquinho aí para a gente qual é o grande desafio hoje de ser partner e tal. Acho que eu resumiria como um papel de suporte estratégico para o líder na gestão de pessoas. Então, eu sou a interlocutora da área de RH com a liderança e com todo o time, né, da companhia. Então, eu vou entender uma necessidade de treinamento, de desenvolvimento, de comunicação, de processo, de conflito entre uma área e outra, ou entre pessoas
pessoas e pessoas é ótimo, né? Mas entre uma área e outra, entre corporativo e ponta, então eu acabo sendo essa interlocutora, né? Um pouco de mediação de conflito, uma hora é ouvidoria, uma hora é pulso firme, então é um papel de muita articulação ali, não no sentido pejorativo da coisa, sim. mas de estar ali tendo que ser a pessoa que vai tentar, vou falar tentar porque não é fácil, equilibrar os interesses, tanto do negócio quanto das pessoas, né, e de liderança. E aí, com os subsistemas de RH, como eu tenho uma experiência generalista, eu tenho esse conhecimento, né, generalista e a entrada com as áreas pares. Então, eu permeio muito na área de desenvolvimento organizacional, a área de remuneração o tempo todo está ali comigo, a área de recrutamento e seleção, a área de DP, que são as áreas pares da área de gente e gestão, e que é onde são as áreas demandadas, as áreas que demandam também. Então, eu sou a porta-voz, vamos dizer assim, da área de gente e gestão, e auxilia a liderança na estrutura do time, entender se o tamanho do time está adequado, se a senioridade do time é o que ele precisa, entender as responsabilidades de cada um. E aí, junto com a área de desenvolvimento, com as ferramentas que tem de avaliação, entender o quanto que aquela pessoa está adequada, não está, sugerir mérito, promoção ou até mesmo desligamento. Então, assim, é um papel muito delicado, porque a gente tem uma influência muito grande, a gente tem muita informação e todas confidenciais, mas a gente não tem poder de decisão para nada. E é uma coisa, né? É aquilo como você me falou, né? O time não é meu, né? Sim. E é interessante. É delicado. Demais, porque você está lidando. Eu quero fazer mais do que o outro, sabe? Tem que dar uma controlada. Eu te entendo. Mas, assim, é uma coisa muito delicada, porque você, querendo ou não, a gente está lidando com vidas, né? Você está lidando com outro, você está lidando... É isso que, às vezes, eu acho, em muitas ocasiões, sabe, fica um negócio meio... Eu sei que, às vezes, eu brigo muito com algumas coisas, né? E essa até uma ideia do canal é exatamente essa, né? Mostrar que... gente, lucratividade é importante, ninguém tá aqui, é legalzinho, é bonitinho. Não, Drica, vamos viver de nuvem, né? Não é assim que funciona. Mas, assim, tem um outro lado. Tem um lado pessoa que, se você não consegue... Por exemplo, se você trabalha hoje numa empresa, né? Ok. Mas, se você é maltratada, se você não tem... Cara, condições mínimas. Tem pessoas que não têm condições mínimas, não têm condições de um banheiro numa empresa. Não vai. Eu já trabalhei, eu já vi pessoas que trabalharam comigo, inclusive. Já trabalhei numa empresa, liderança aí de líder no mercado que atua, que você não tinha papel higiênico dentro do banheiro. Então, como é que você consegue tratar essas pessoas se você não dá o básico, né? Eu estou falando de básico, eu estou falando de básico em higiene, entendeu? De não ter um sabão, você não tem uma situação dessa. Então, assim, são detalhes muito pequenos, né? E aí você quer cobrar produtividade dessas pessoas? Não tem como. Não faz sentido. Não faz. Como é que você vai cobrar propósito para essas pessoas? Não tem. Ela vai trabalhar pelo dinheiro somente. E aí falta alguns detalhes aí no meio do caminho. Mas muito legal. Drica, vamos recapitular aqui. Vamos recapitular a história da Drica aí no meio dessa história. Nossa, eu já falei tanto, fui para lá, vim para cá. Cara, isso é maravilhoso. Drica, vamos voltar. Caraca, aquela menina lá de Angra, que estava no Rio, aí na sua adolescência foi para Angra, na cidade do interior do estado do Rio de Janeiro. Aí saiu de lá, começou a trabalhar e tal. Começou na área de DP com o pai, enfim, fez aquela loucura, desafio gigante, né? Algumas pessoas ainda, você trabalha do lado da faculdade, né? E não consegue fazer, focou, foi lá, fez, venceu. Seguiu para o Rio, para uma grande empresa totalmente diferente do que estava, desafio absurdo, guerras, atrás de guerras, acredito, tenho certeza disso. Se formou em psicologia, mais guerra, né? Que é aquela ideia, vamos aqui, né? Vamos morar perto do trabalho, eu moro perto da faculdade, onde que eu vou trabalhar, aonde que eu vou fazer, e todo esse processo muito, muito, muito mil.
Agora, me diz uma coisa, que é... Porque, assim, a gente contando assim, parece que tudo é muito fácil, né? As pessoas só veem os louros da fama, né? Por exemplo, hoje trazendo assim, cara, que nem eu poderia falar, e você também. Hoje eu estou realizado com o que eu faço, é minha realização, é uma situação muito bacana, a gente está aqui falando. Mas hoje, o que você acha, assim, dentro do teu cenário, dentro desse tempo todo, talvez, de profissão, de vida, né? Porque é aquela história, a Drica é uma só, né? A Drica que trabalha, a Drica que estuda, a Drica que dorme, a Drica que sai, é a mesma Drica, ponto. Né? Ela só vai se dividindo, os bracinhos vão criando os tentáculos, mas a Drica é uma só, a base é a mesma. Drica, qual foi, assim, no meio disso tudo, qual foi o teu maior desafio, a tua maior vulnerabilidade? Porque as pessoas um outro detalhe importantíssimo é que as pessoas falam assim, isso eu já ouvi, tá? Para mim, né? Tá estudando psicologia? Nunca mais vai ter problema. Sabe controlar a mente, os desafios da melhor maneira possível. Vai ser a melhor pessoa, a pessoa que não vai se estressar, a pessoa que não vai engatilhar, a pessoa que não vai passar por dificuldade. Pô, pessoa estudante de psicologia, no caso, um psicólogo, né? O psicólogo é rei, o cara conhece a mente humana como ninguém, né? No meio disso tudo, no meio desse cenário todo, qual foi o teu grande desafio, a sua grande... Eu não diria perdas, mas... Porque tem momentos assim que eu falo, o que eu quero chegar? E fica à vontade, Drica, você manda aqui, tá? Mas assim, do tipo, por exemplo, cara, a vida... Lendo engano que as pessoas acham que a vida é só uma crescente, né? A nossa vida, eu sempre falo isso, eu falo para todo mundo, a nossa vida é de picos e vales, né? Momentos que a gente sobe, momentos que a gente desce, e acho que o grande boom é saber que quando está lá em cima, a gente tem que se preparar que em algum momento a gente vai descer, e quando a gente chegar lá embaixo, saber que a gente vai subir, né? Porque a gente não fica lá embaixo nem lá em cima para sempre, mas se preparar para isso. Quais foram os teus grandes momentos, ou teu grande momento, não sei, talvez, no meio disso tudo? Qual foi o teu grande desafio pessoal em relação a isso, pessoal, profissional, enfim, que é do tipo assim, cara, putz, isso aqui me quebrou, eu não sei por onde começar, porque a gente passa por isso, como você mesmo falou, tem momentos que a gente se questiona, né? Será que é isso aqui mesmo? Será que essa é a Drica? Será que é essa a profissão? Será que é por esse caminho que eu tenho que seguir? É o que eu volto a dizer, né? A gente tem estigma de... Agora eu já vou até me dizer como psicólogo, né? A gente aqui como psicólogo, estudante, no caso, eu, estudante de psicologia, as pessoas acham que a gente não passa por problemas e tá tudo lindo e maravilhoso. Você tem algum momento desse porte de dizer assim, putz, que vontade de jogar a praga toda pro alto, que essa vida não é para mim, esse troço não é para mim? Conta pra gente. Se você quiser falar, fica à vontade. Fica à vontade. Vários. Acho que o mais difícil é justamente lidar com isso é complicado. Acho que falo da minha experiência, acho que da mesma forma que tem essa coisa do senso comum, né? De entender que o psicólogo nem é gente, porque é um ser humano como qualquer outro, né? E tem aquela coisa, psicólogo é coisa para maluco, ainda existe muito isso, pouco, mas ainda existe, já foi muito pior. Ou então que você tá sempre me analisando, né? E nós somos pessoas como qualquer outra, né? Não como qualquer outra, porque o ser humano é único, né? Cada um tem a sua essência. Agora, eu acho que o mais difícil foi lidar com depressão e ansiedade. E falo pela minha experiência, mas já conversei com outros colegas psicólogos também, que justamente por você ser psicólogo ou estudante de psicologia, você acaba criando uma casca, criando algo de que com você vai ser diferente, que você vai saber lidar e que você não precisa de ajuda. Você faz totalmente ao contrário do que você aprende, né? E de fato, depressão não é uma doença simples, qualquer. Não é de fácil diagnóstico e principalmente de aceitação. Sim. Né?
Então, acho que foi o mais difícil de lidar e foi também o que fez a virada da chave, sabe? Foi o que fez eu olhar e, olha, chega, preciso mudar essa situação e como que eu vou fazer? E aí, de fato, busquei ajuda de família, de amigos, médico, psicólogo, mentoria, livro, estudo, enfim. E aí eu realmente saí do looping, sabe? Do ó vida, ó céus, e como é difícil. Não que não tenha sido difícil. Sim. Eu contei um pouco aqui da história e tal. Sim. Mas foi muito mais uma coisa de sair daquela coisa do sofrimento e vamos partir para ação, sabe? Mas não é da noite para o dia que isso acontece, não. É um processo e assim, não tem prazo, né? Não tem prazo. E pode é uma coisa muito legal que você muito legal, fique bem claro. Não, eu entendi. Mas é muito legal. Para quem, né? Mas assim, é uma coisa muito legal porque até hoje você vê muita gente falando assim, depressão é falta de Deus, depressão é falta do que fazer, depressão é para você parar de pensar. As pessoas que têm crise de ansiedade, e aí eu posso falar um pouco até de mim também, se for o caso, né? Mas assim, as pessoas acham que crise de ansiedade é palhaçada, para de pensar no futuro, isso daí pô, pensa no agora, né? Faz aí, é só fazer, né? É do tipo assim, aperta o botãozinho aí, desliga a luz, né? É que nem eu falar agora assim, vou desligar, eu aperto o botão, puf, né? Desligou e tá tudo certo, né? E realmente uma coisa que você falou é muito interessante, que eu acho que vale muito, né? Porque no meio desse trajeto todo que a gente faz, e aí trazendo um pouco de você, né? Até como eu te falei, né? Sobre pessoas não é sobre mim ainda, né? Tem um Reinaldo que está aí, mas um dia vai ser o meu. A gente já está combinado. Mas assim, porque vencer, porque as pessoas só veem a nossa vitória, né? Mas não sabe o quanto que é complicado, né? Por exemplo, caraca, imagina, você numa responsabilidade, trazendo lá do passado, as pessoas acham que é fácil fazer durante 2 anos, 5 dias na semana, fazer 4 horas de viagem para poder estudar. É um negócio complicado, né? Imagina você trabalhando numa empresa, fazendo faculdade de psicologia, tendo que morar. Ninguém sabe quanto custa uma faculdade de psicologia, o quanto que você tem que trabalhar, mais o aluguel, o quanto de perrengue que a gente passa. E por quantos momentos a gente não chega no momento que tu bota a cabeça no travesseiro e tu fala assim, cara, o que vai ser da minha vida? Não sobrou nada, não fez nada. Né? E você fala, será que é isso mesmo que eu quero? E aí a gente cai aí no mundo e aí é aquela história, né? Poxa, como é que pode um psicólogo ter depressão, né? Como é que pode um psicólogo ter crise de ansiedade, né? Mas trabalhar com fica doente, né? E é uma coisa que eu falo muito, isso até hoje, até pela profissão com a qual eu atuo hoje, você trabalhar com o cognitivo dos outros, das outras pessoas, né? Dos outros fica feião, né? Mas assim, quando você trabalhar com o cognitivo das outras pessoas, é um negócio que você traz para dentro de você. Você trabalhar com um sofrimento alheio, né? E eu falo de sofrimento, eu falo de sofrimento de todas as espécies. O cara não conseguir fazer uma entrega, né? A pessoa não conseguir chegar no trabalho porque, enfim, faltou alguma coisa, a pessoa se achar com impostora, né? E você absorver isso tudo, não é fácil. Não é fácil. As pessoas acham que isso é molezinha, né? Só quer ficar dormindo o dia inteiro, né? Preguiçoso, né? Como é que, nesse meio todo, quando você passou, fica à vontade também, Drica. Como é que é isso? Como é que é sair no meio disso tudo e a gente ainda tomar algumas situações adversas de fora, do tipo assim, como assim, Drica, você está nessa posição? Como é que é isso para você? Com certeza, eu tenho certeza que você ouviu isso, porque eu ouço isso. Eu vou te falar que assim, hoje, quando eu falei dessa virada de chave, né, eu mudei completamente de estado, inclusive, né? Saí do Rio, estou em São Paulo, continuo na posição de BP, né?
numa outra empresa, e hoje estou muito mais feliz, realizada, não porque o restante foi ruim, ou não, sabe, não valeu. Acho que tudo é um processo, né? E como eu falei lá atrás, a vida é feita de fases, e eu acho sempre que eu estou na melhor fase. Algumas talvez sejam só pro aprendizado, vamos dizer assim, né? Sim, crescer dói. Eu vou te falar que eu acho que não escuto, acho que, assim, eu sempre fui muito relacional e sempre escutei muito, você é amiga de todo mundo. Não é bem assim. A gente sabe quem é amigo e quem é o conhecido que você dá oi, né? Enfim, e mesmo amigo, a gente tem amigo para tal coisa, amigo para falar de determinado assunto, então eu amo me relacionar com pessoas e identificar, né, o que cada um tem de melhor e dar o que é meu de melhor também para cada um que eu me relaciono. E graças a Deus, as pessoas que hoje eu tenho à minha volta, nenhuma me trouxe esse ponto, sabe? Eu não ouvi isso de ninguém, e pelo contrário, só ouço elogios, admiração, pessoas falando, nossa, eu estou muito feliz de ver sua evolução, seu crescimento, a sua cara está mais feliz. Então, assim, acho que é todo um conjunto, né? Acho que essa questão da cara feliz é muito daquela, sabe, do check. Eu fiz, sabe? Você determina lá e concluir. E mesmo que tenha demorado tempo, porque, assim, quando eu virei essa chave, foi antes da pandemia, meses antes, que eu falei, vou mudar isso. Não tá legal e o que eu tenho que fazer? Né? Na vida, não era só trabalho. Sim. Várias questões pessoais e profissionais, exato. Trabalho é só uma parte da vida, né? Exatamente. Mas é uma parte bem grande. Grande. É muito grande, eu digo de passagem, porque é isso que... Às vezes algumas pessoas falam assim, mas só trabalho. Cara, mas o trabalho... Claro que não é só trabalho. Óbvio que não é só trabalho. E o trabalho realmente é uma parte muito grande, porque, assim, sem trabalho, o resto meio que afunda, né? Porque como é que a gente faz, né? É um negócio bem complicado. Porém, o trabalho, o excesso, ele te prejudica, né? E a falta também, ele te prejudica, né? É o famoso... É só equilibrar os pratinhos, né? Só. Faz aí, né? E aí foi isso, eu fiz esse dever de casa, vamos dizer assim, né? Busquei realmente me assessorar de pessoas, de profissionais, né? Amigos, família, que realmente eu poderia contar, sabe? Não foi fácil, como eu falei, da mesma forma lá da faculdade, eu não aguento mais, e enfim. E aí veio a pandemia, né? E aí o Covid, acho que teve muito impacto ruim no mundo, né? Na minha vida também. Mas eu costumo sempre olhar assim o copo meio cheio, sabe? Claro, depois que passa, né? Porque na hora, uou, né? Socorro, Deus. O copo tá sempre vazio. Eu falo muito isso, socorro, Deus. Oi, Deus, sou eu. Sou eu novamente, Deus. Sou eu de novo. E eu acho que é interessante que, assim, fez eu refletir muito, repensar minha vida nesses 2 anos aí de pandemia, que combinou com esse meu processo de virada, sabe? Sim. De virada de vida, de meta, de tudo, de estudos, de carreira, de vida pessoal. Então, eu comecei a desenhar minhas metas e fazer por onde. E aí, quando... Socorro Deus, Letícia. Ela ouve eu falar isso quase que diariamente. E tá tudo bem, né, Lê? E tá tudo bem, exatamente. Claro. No Instagram tá sempre tudo bem. Ótimo. No Instagram ninguém sofre. Não sofre. Assim como no LinkedIn, todo mundo é CEO. Todo mundo é CEO, head. Interessante. Enfim. Então, assim, eu comecei esse trabalho e aí veio a pandemia e aí desanimava mais ainda, porque muita coisa não andava, sabe? Eu não via evolução das minhas metas, do meu esforço. Parecia que eu estava andando em círculos e foi bem difícil. Foi aí que veio uma crise de ansiedade também na pandemia.
Então foi uma loucura lidar com tudo isso, literalmente. Ui, desculpa aí. Opa! Voltando. Aí, acontece. Voltei. Tá tudo bem? Tá acabando a minha bateria, desculpa. Opa! Consegue colocar aí? E aí, hoje, quando eu falo, né, dessa questão da felicidade, do brilho, é fácil. Não, eu acordo feliz todo dia? Claro que não, eu não acordo feliz dia nenhum. Não que eu seja uma pessoa triste, mas é que minha alma demora a voltar pro corpo quando eu acordo. E não é fácil acordar cedo. Você acha que eu amo acordar e fazer atividade física? Bom dia, sol. Vamos lá, viver com propósito. Não, gente, não. Essa não sou eu. Mas eu procuro sempre, né? Vamos lá, tá difícil. Vamos, hoje eu não vou, não. Vai sim. Eu crio vozes na minha cabeça para me incentivar, entendeu? Ó, Drica, eu vou falar que teve uma época aí, há pouco tempo, acordando 6 horas. Quer dizer, acordando 6 horas? Não. Estando na academia às 6 horas, porque eu criei um compromisso com a personal na época. Ó, 6 horas da manhã eu tô aí. Senão, você tem que construir aliados, né? Pessoas que vão te cobrar. De fato, não vou. Sozinho não vou. Eu não consigo sozinha. Eu não cheguei até aqui sozinha. Mas dependeu muito de mim, com certeza. Cara, muita coisa. Olha, você falou um negócio também, tá? Porque eu ia só completar aqui é que no meio disso tudo, né, de meta e tal, independente de crença, tá? Quando eu falo Deus, não tô aqui pregando nenhuma religião, mas é muito mais falar da questão espiritual, sabe? Do cuidado mente, corpo e espírito, sabe? De uma forma integral. Então, a pandemia me despertou muito mais isso, sabe? Apesar de toda a dificuldade, né, que passamos aí, ainda não acabou, infelizmente. Ainda não acabou. Mas fez despertar muito isso, sabe? De olhar mais para mim, de cuidar da saúde de forma integral. E até uma curiosidade, se você for olhar o conceito de saúde na OMS, o conceito de saúde não é só ausência de doença, e sim o completo bem-estar físico, emocional e social. Só. Isso aí. Né? Físico e emocional, beleza, social é todo o resto. Exatamente. E aí é interessante, é isso que às vezes eu falo muito, né? A gente tem várias saúdes, obviamente agora, nesse momento, não vou conseguir lembrar. Mas você tem a saúde física, você tem a saúde mental, você tem a saúde financeira, você tem a saúde espiritual, independentemente de qual seja a sua crença. Inclusive não ter crença é uma crença, né? As pessoas comentam sobre isso. Então, assim, é importante. E uma coisa que você colocou, cara, que é muito interessante, Drica. A gente não faz nada sozinho. Fato. Nada a gente faz sozinho. Mas a gente só depende da gente mesmo. Então, terceirizar determinadas coisas, que às vezes algumas pessoas falam assim, eu pedi ajuda para a Drica e ela não me ajudou, ela não fez. Cara, eu pedir ajuda é uma coisa. Eu terceirizar o que eu tenho que fazer para a Drica é outra, né? Então, assim, ela não me ajudou, né? Então, beleza, mas não me ajudou por quê? Talvez ela não consiga. Você pedir ajuda, não necessariamente você possa conseguir ajuda. Porque às vezes você pode me pedir uma coisa e eu vou falar assim, caraca, Drica, eu não consigo. Né? E tá tudo bem, e fazer o quê, né? Cara, eu não consigo fazer o quê? Né? E a pessoa às vezes fica mal, porra, não conseguiu, está de má vontade, né? Poxa, a Drica é tão minha amiga e não conseguiu me ajudar, né? É assim, tem coisas que a gente não consegue realmente, né? E às vezes a gente peca muito, eu não sei se é o teu caso, né? Quer dizer, sim, porque você já comentou aqui na live, que assim, é aquela ideia assim, às vezes a gente faz tanto pelo outro, tanto, veste a dor do outro, e a gente não veste as nossas dores, né? Mas foi exatamente o caminho que eu fiz, né? De olhar para mim, de me priorizar, porque a procrastinação do que era para mim era total. Amanhã eu faço. Não, hoje não. Eu nem falo sobre isso. Eu nem falo sobre isso, senão a gente vai 2 horas aqui, vai falar de mim, eu já falei. Sobre pessoas para mim, mas eu acho que sobre pessoas isso, né? de mim é lá na frente.
essa coisa do propósito, para mim, faz muito sentido, né? Apesar das pessoas acharem que isso é clichê, que é papo de coach, para mim faz total sentido. E não é coach, porque né? as coisas precisam ter sentido para mim, eu preciso entender o propósito de tudo. Tem coisa que, ok, né? Principalmente em mundo corporativo, pode acontecer de ser top-down, beleza, mas só me fala. Olha, top-down. Ok, tá bom. Ok, é o Tá propósito. decidido, beleza, posso fazer alguma coisa? Não. Ok. Né? Vida Você decide se você segue com aquela concordância ou não, né? Ou não. Tem a questão do juízo corporativo também, que a gente precisa ter. É claro, nada que fira valores éticos, né, e tal. Nem tudo vai te agradar. Né? Eu não faço 100% do meu dia só coisas que eu amo fazer. Tem coisas que eu odeio fazer, mas que faz parte. Se eu não fizer, eu não entrego o resultado. Isso aí. É uma coisa muito legal quando você falou de propósito, né? As pessoas falam muito de clichê, mas é interessante também você chegar para uma pessoa X qualquer e você falar assim, por que você faz isso? Uhum. Você sabe o porquê que você faz isso? A pessoa olha para você com aquela cara, porque sim. Cara, não tem propósito. Tá no automático. Não sabe por quê. Então, é muito difícil. É muito legal você pegar... Perdão. Você perguntar para uma pessoa, por que você faz isso? E ela te diz o porquê. Com certeza essa pessoa te entrega um resultado muito maior. Inclusive sobre a própria vida. Como você mesmo falou, no momento que você parou e se priorizou, e você começou a ver determinadas coisas para você, a sua vida ganha um propósito e você faz com muito mais gosto. Por exemplo, como o recebeu falou... Propósito é o motivo, né? É motivação. O que te move a fazer isso? Né? Qual o motivo dessa ação, né? Qual o motivo e aí dessa foi ação? justamente quando eu falei assim, poxa, como o meu propósito pode ser ajudar o outro sem cuidar de mim primeiro? Exatamente. Eu preciso estar bem para cuidar do outro, né? Exatamente. E aí foi que eu... faz sentido. Né? Faz sentido, exatamente. E é uma coisa muito legal deixar aqui, uma coisa que uma vez eu coloquei, eu li na realidade, eu falo assim, as pessoas têm tanto medo de mudança, né? Mudança, se mudar e tal, mas se não tivesse mudança, Drica, a gente não teria borboletas no mundo, né? É verdade. Né? É um processo de mudança e dizem, né, os biólogos e tal, que é uma dor muito grande, né? É uma dor de transformação muito grande quando a lagarta vira borboleta, né? Então, mudar dói, né? E se a gente tivesse medo de mudança, a gente não teria borboletas no mundo, né? Então E que bom que a gente muda, né? Imagina. Ainda bem, ainda bem. As pessoas falam assim, mas a árvore não muda. Muda. As raízes, elas abrem, né? Elas crescem, elas se modificam, né? Então, há mudanças, né? Drica, uau! Muito obrigado por você ter vindo. Muito obrigado. Eu sei que a gente quebrou uma barreira aqui, a gente está aqui conversando. Aqueles problemas de adaptação daqui e dali que a gente teve aí logo no início. Né? Tá dando fone, o celular, meu Deus. Mas tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Drica, eu queria muito que você deixasse pra gente aqui um recado, uma ideia, porque depois dessas histórias, cara, é aquilo que eu falo. Eu fico... Um dos grandes prazeres, né, trazer aqui, confidenciar um pouco, né, um dos grandes prazeres de fazer isso aqui, do Sobre Pessoas, é sobre isso, né, porque ouvir histórias é fascinante, né, como as nossas histórias, as histórias das pessoas, elas chegam num determinado momento, elas parecem que se cruzam, né, parece que as pessoas vão passando, vão cruzando, entender que eu tenho um momento ruim, que você também teve, o João, o Pedrinho, a Mariazinha, a Joaninha, todos têm seus momentos ruins, todos vencem de alguma maneira. Às vezes, se não venceu ainda, porque ainda está achando ali, né? Ali a coisa, que somos vulneráveis, que temos nosso problema, né? Que eu falo, nem super-homem é tão super-homem assim, porque tem a criptonita dele lá, né? Então ele fica lá fraquinho, ele tem os momentos dele de fraqueza. E esse produto, né? Eu falo, né? Produto, porque projeto, eu sempre falo que projeto teria início, meio e fim, e eu não quero ter fim nisso. Então, é um produto em constante evolução. E, assim, esse produto aqui é muito legal. Eu fico muito feliz de você estar aqui comigo hoje. Muito feliz mesmo. Você não tem ideia do tamanho da gratidão da gente estar aqui, batendo esse papo. Eu espero que todos tenham gostado. Eu tenho certeza que vai gostar, porque são histórias, assim,
fantásticas. Eu acho que as pessoas acham que a gente é só sorriso, né? E nem sempre, como diz, né? Nem sempre um sorriso é de alegria. Às vezes é desespero, é pânico, não querer mostrar algo para o outro. Às vezes o sorriso é um mecanismo de defesa, né? E as pessoas não entendem, às vezes, isso, né? Eu queria que você deixasse aqui o tempo que você quiser. Um recado, um briefing, um recado, uma ideia, sei lá, o seu momento. Não que os outros não tenham sido, que foi tudo seu, mas o seu momento, o que você diria para as pessoas que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, que não estão aqui nesse momento, mas que vão nos ouvir em algum momento? Eternize. Opa! Bom, eu sugiro investir em autoconhecimento, independente da metodologia, dos caminhos que você buscar, e principalmente inteligência emocional. É algo que é essencial para a vida, né? E no mundo corporativo também. Quem não souber lidar com as suas emoções, lidar com a emoção do outro vai ser quase que impossível, né? E todas as leituras aí, todos os artigos, matérias, né? Materiais que têm saído sobre mundo corporativo, sobre liderança, inteligência emocional aparece assim como um dos principais skills de necessidade de desenvolvimento, né? E como você falou, sempre em constante evolução. Conhecimento nunca ocupa espaço, então invistam em vocês. Beleza, Drica, muito obrigado mais uma vez. Você não sabe, assim, cada convidado que vem aqui e tal, e hoje a gente está aí no nosso 7º episódio, cada convidado que vem aqui, vocês não têm ideia de todos os outros 6, você será a 7ª convidada, vocês não têm ideia do quão grato eu fico. É grato mesmo, gratidão de coração gigante. E às vezes a gente passa por tanta coisa que a gente fala assim, já teve situações de eu estar falando sobre pessoas aqui com perdas na família e tal, e eu falo, não, vou fazer aquele negócio lá, porque aquele negócio lá é muito legal. Então, eu te agradeço muito grato. Obrigado pelo seu tempo, né? Muito obrigado por se mostrar pra gente, né? De estar aqui apresentando sua história fantástica. Sua história é muito especial para você e para mim agora. Te conhecer um pouco mais, né? Isso é muito legal. Muito feliz por isso tudo. E só tenho a te agradecer. E aí, aproveitando, vou deixar um recado aqui para a galera. Galera, quem gostou, clica aqui no joinha aqui embaixo. Eu nunca sei se é aqui... Cadê? Não sei se é aqui embaixo ou ali. Eu não sei, eu me perco aqui. Mas clica aí embaixo, se inscreve no canal. Se gostou, aperta o joinha, divulga, né? Ajuda a gente a fazer coisa cada vez mais. E aquilo que eu estou falando, motivação tem de sobra para continuar fazendo sobre pessoas por muitas vezes, por muitos anos ainda. Mas incentivo sempre é legal, sempre muito bacana saber que a gente está entregando algo bacana. Então, eu agradeço, divulguem, fiquem à vontade. Drica, mais uma vez, um beijo Obrigada. No teu coração. Grato demais, gigante. E muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela confiança acima de qualquer coisa. Eu fico muito feliz de ter você aqui mais uma vez. Não vou cansar nunca de te agradecer por esses momentos. Galera, muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. E aproveitando, só para avançar, agora lá vai eu correr para fazer minha prova de 2º período de TCC. Lá vou eu. Sucesso, vai que vai. Valeu, Drica. Encerrando a transmissão. Galera, um beijo. Fui.